Tudo bom, tudo certinho. Estão tudo contentes, não? Tudo com nota alta, um monte de ponto, né? Não sabemos nem onde guardar tanto ponto que tem, né? Não, melhor bastante ponto, né? Espera um pouquinho só, a gente já começa. Tá chegando, já tem 3 pessoas, né? A gente já começa já. Só queria avisar vocês que estou gravando a aula, tá? Depois eu posto lá. Olha, queria falar com vocês o seguinte, ó. Nesse nosso último módulo, que é o módulo 4, encontro 4, que são 3 aulas do encontro 4, os 3 encontros falam sobre a solda que não seja uma solda convencional, uma solda não comum. E acabamos até falando desse assunto já anteriormente, mas eu, para que pudesse melhorar a qualidade da informação, o que que eu fiz? Eu postei para vocês lá no encontro 1 da aula 4, né? Aliás, encontro 4, na aula 1, uma apostila de soldagem bem avançada. Eu gostaria que vocês fossem até lá e puxassem essa apostila para a gente falar um pouco hoje sobre o processo de soldagem MIG-MAG. Pode ser? Então, vocês vão baixar a apostila para vocês aí, abrir ela, lá mais ou menos, lá para a página 30, mais ou menos, está o processo MIG-MAG. É uma apostila bem completa, vocês vão gostar dela. Estão me ouvindo ou não? Tudo, professor, dá pra ouvir sim. Então tá, puxa o material lá, gente. Vamos abrir isso aí enquanto chega mais gente, que ela vai ser objeto de estudo para a gente nessas 3 últimas aulas, antes de vocês se preparar para a prova que vai ser feita pelo sistema, né? Página 33, tá, gente? Processos de soldagem MIG-MAG. Quando vocês estiverem prontos aí, gente, só dá um toque que eu estou aguardando, tá? Estou vendo as notícias aqui que o Lula vai ser preso de novo, né? Se eu não me engano.
Beleza aí, gente? Localizaram? Vai subir amanhã? Eu tô com um monte de coisa pra você assinar. Você quer que eu mande o seu Dorival trazer aqui de manhã? O que você trouxe? Pão? Tá um monte. Não, é bom aquela bolachinha que você pediu, parece bem bom. Vamos, rapaziada. Conseguiram aí? Belezinha, professor. Página 32 que falei para vocês. Todo mundo conseguiu? O Felipe, o Jonathan e o Vinícius. Tem gente aí que tá perdido aí, não sabe nem onde que é o portal mais. Ficou todos esses dias tranquilo, né? Já esqueceu o que é portal. Então vamos lá, ó. Vamos pegar essa apostila. Essa apostila aqui, gente, ela foi, eu achei ela há algum tempo atrás, já faz um bom tempo. É de um núcleo de tecnologia de soldagem à qualidade, tá vendo? Esse núcleo, o que ele faz? Ele é um núcleo de que ensina as pessoas tecnicamente, o sistema de soldagem, e também esse núcleo, ele faz verificação e laudos para o governo. Então, ele é bem credenciado, e as pessoas que usam esse material, tranquilo. Diga. Professor, Hum, o Vinícius pediu para avisar aí que ele tá sem fone, mas então se perguntar alguma coisa para ele, ele não vai poder responder, tá? tá sem fone? Não. O que ele fez com o fone? Caramba, hein? Ah, não sei onde ele enfiou o fone. Bom, então vamos lá, ó. A página 1 aí, módulo 1-3, ele fala sobre o processo de soldagem MIG e MAG. Então, o capítulo 3 aqui, ele fala processos de soldagens MIG e MAG, depois ele abre 3.1 até o 3.10, né? Sendo que o 3.9 e o 3.10 é a bibliografia de tudo isso aqui e quem são os autores que desenvolveram esse estudo. Então, vamos lá. Soldagem com proteção gasosa, MIG e MAG. Então, vamos descer a página aí, porque a apostila é em PDF, né? Vou começar agora lá. Processo de soldagem MIG e MAG. Por que eu puxei essa apostila? Porque na nossa última aula, antes da atividade, vocês tiveram algumas dúvidas. Alguém perguntou o que é MIG, o que é MAG, qual que é a diferença, para que serve um, para que serve o outro, né? Então, vamos entender agora. Soldagem com proteção gasosa, ou seja, aquele gás que eu falei para vocês que solta junto com o arame é que faz a proteção da soldagem. Então vamos começar lá. A soldagem a arco com eletrodos fusíveis sob proteção gasosa é conhecida pelas denominações MIG, MAG e igual. Então vamos lá. A MIG. Quando a proteção gasosa utilizada for constituída de um gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico, como argônio ou hélio, e que não tem nenhuma atividade física com a posta de fusão.
Ou seja, ele não interfere fisicamente na solda, ele serve como proteção. Agora, o MAG, quando a proteção gasosa é feita com um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a poça de fusão, normalmente o CO2 e o dióxido de carbono. Então, a diferença da MIG é que o gás ele é inerte, ele não trabalha dentro da poça, né? Dentro da fusão do metal. E o MAG, ele interage totalmente dentro. Então, essa é a diferença técnica básica entre os dois. Agora, o GWAL, né? É uma abreviatura do inglês Gas Metal Arc Welding, né? Que é a designação que engloba os dois processos acima citados. Normalmente, esse GWAL não se utiliza mais no mercado. É mais o MIG e o MAG mesmo. Nós temos um desenho aqui, ó, que ele é bem ilustrativo. Ó. Princípios básicos do processo MIG-MAG. Nós temos um arame eletrodo aí, a entrada do gás, estão vendo aí? E o cabo de corrente elétrica. Então, nós temos 3 entradas aqui nesse chicote. O sentido de trabalho é esse, e o bico de contato. O bico de contato embaixo, olha lá, o bocal e o gás de proteção. Então, o gás está no lado externo, né? Eu tenho uma peça, o metal solidificado e o arco elétrico. E a poça de fusão embaixo. Então, vocês estão vendo que é um processo simples. Não tem nada que seja altamente... Tem que ter uma alta qualidade, uma alta especificação de trabalho. Ele é bem simples. Os dois processos diferem entre si unicamente pelo gás que utilizam, uma vez que os componentes utilizados são exatamente os mesmos. A simples mudança do gás, que por sua vez será responsável por uma série de alterações no comportamento da soldagem. Então, voltando aqui na página anterior, vocês vão ver que o MIG, ele é muito mais desenvolvido, muito mais comum para se trabalhar dentro da indústria do que o MAG. Só que o MAG também existe para algumas situações mais especiais, alguma soldagem mais precisa. Então, ele é um processo que ainda requer atividade dentro das empresas. Então, você tem que ter essa situação lá. Então, nós temos que ter um gás inerte, que é o argônio, o hélio, e nós temos que ter o CO2 e o dióxido de carbono. Então, nós temos que ter essas duas atividades em gás para poder ter os dois tipos de operação. Descendo na página 3 aí do módulo 3, então vamos lá. Esses gases, segundo sua natureza e composição, têm uma influência preponderante nas características do arco, no tipo de transferência do metal do eletrodo à peça e na velocidade de soldagem, nas perdas e projeções, na penetração. Olha quanta coisa interfere, na perda das projeções, na penetração e na forma externa da solda, que seja o acabamento, né? Nós até podemos fazer uma solda perfeita aí com excelente poça de posição, mas na forma externa fica feio. E alguns elementos de máquinas ou alguns componentes de máquinas precisam ter uma variação uma visualização bonita para poder ter comércio entre as pessoas, né? Além disso, o gás também tem influência nas perdas de elementos químicos, nos materiais, né? Na temperatura da poça de fusão, na sensibilidade à fissuração e porosidade, bem como na facilidade da execução da soldagem em diversas posições. Claro que a solda MIG e MAG, ela facilita a soldagem em diversas posições pela facilidade de você manusear o seu chicote. Enquanto você vai trabalhar com aquela pistola na máquina elétrica, né, por arco, você tem que montar posições com dispositivos, ou até você ter alguns tipos de posição de solda bem difícil, e nesse caso da MIG e MAG, ela facilita, porém, ele é um processo específico, não dá para você utilizar a MIG e MAG para qualquer tipo de coisa, além de ser um processo bem mais caro. Os gases nobres, processo MIG,
são preferidos por razões metalúrgicas, enquanto o CO2 puro é preferido por razões econômicas. Você vê que tudo tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Como seria lógico de concluir, muitas das vezes impossibilitados tecnicamente por um lado e economicamente por outro. Acabamos por utilizar mistura nos dois tipos de gás, como por exemplo, argônio e oxigênio ativo, argônio com CO2 e outros tipos. O mais comum que nós temos nas empresas é o argônio com oxigênio. Ele é o predominante no trabalho. Agora, o argônio com CO2, ele é específico para quem vai fazer o processo MAG, né? Tem alguém aí que chegou? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, tem ninguém chamando. Tá? Tem o Leonardo. Pronto. O Léo está nativo, né, Léo? Beleza? Vamos continuar aqui. Ó, existe uma certa indefinição de quais seriam os limites percentuais dos gases, a partir dos quais uma mistura deixaria de ser inerte e passaria a ser ativa, e vice-versa. Então, dependendo da mistura que você faz, uma hora ele vai ser inerte, e um pouquinho mais que você mistura, ele passará a ser ativa, ou seja, ele vai participar da solda. Então, nós temos que ter uma definição bem clara do nosso processo, o que nós queremos. Seja inerte, ele não vai participar, ele vai só proteger, ou ele pode participar. Lembrando que o gás, quando ele participa do processo, ele de alguma forma, ele vai influenciar nas perdas de elementos químicos, como estava no ensino no parágrafo anterior, nas suas temperaturas, na sensibilidade, a fissuração, ou seja, se vai ocorrer trinca ou não, mas também ele pode facilitar a solda em várias formas, né, em várias posições. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Assumimos na prática o comportamento em soldagem e o modo como ocorre a transferência metálica como determinantes na porcentagem correta onde ocorre a transição. Então, conhecer o processo, gente, é fundamental. O que eu preciso, qual é o meu objetivo de soldagem e o que eu estou esperando de resultado final. Então, continuando, assim, misturas cujo maior componente seja um gás ativo, o argônio, por exemplo, utilizado para soldagem de aços inoxidáveis. Então, quando eu faço uma mistura, o aço inoxidável é um metal nobre, então eu posso trabalhar com MAG com ele, tranquilamente. Porque conservam as características gerais de gás inerte e são considerados como gás inerte, misturas cujo maior componente seja um gás ativo. Ok? Então, vamos pular para outro parágrafo. O processo MAG é utilizado somente na soldagem de materiais ferrosos. Seriam materiais ferrosos. São materiais que têm carbono, né? Então, eu não posso utilizar, por exemplo, o processo MAG para soldar alumínio. Ele não é adequado. Enquanto o processo MIG pode ser usado tanto na soldagem de materiais ferrosos quanto não ferrosos, como alumínio, cobre, magnésio, níquel e suas ligas. Sim, é verdade, mas existe uma condição na prática que eu vejo isso todo dia na empresa, é o seguinte: se eu vou soldar um alumínio, eu utilizo a mesma liga para tampar um furo que foi feito errado, qualquer coisa, depois que eu soldo pelo processo MIG, direitinho, deixo esfriar e usino novamente, ele vai criar uma camada escura em volta do material natural da peça. Então, a minha solda, ela vai aparecer. Por isso, quando eu tenho uma soldagem nesses materiais não ferrosos, alumínio, cobre, magnésio, níquel, entende-se que seria de bom tom que, após a soldagem e a usinagem,
eu aplicasse uma camada superficial sobre a peça para eliminar essa mancha escura. Por exemplo, eu posso fazer uma zincagem preta, eu posso fazer uma zincagem colorida, uma anodização, coisas que vão eliminar essa visualização escura. Embora o processo não comprometa a qualidade e o desempenho da peça, algumas pessoas ou algumas indústrias não aceitam esse tipo de solda, porque elas acham, né, elas determinam por si mesmas que a peça não está boa na sua qualidade final. Então é importante a gente ter esse recurso. Uma das características básicas desse processo em relação aos outros processos de soldagem manuais é a sua alta produtividade, que é motivada, além da continuidade do arame, pelas altas densidades de corrente que o processo pode ser utilizado. Ou seja, se você montar um dispositivo que te permite uma alta produtividade, vai ser muito importante esse processo, o MIG vai ser ótimo. Olha lá, a tabela abaixo apresenta uma comparação entre os valores de densidade corrente dos processos MIG-MAG e eletrodo revestido. Então, está lá o processo eletrodo revestido de 5 a 20 amperes e o MIG-MAG de 100 a 250 amperes. Quando eu vou soldar com o MIG-MAG, vocês vão conseguir caracterizar ela pela luz que solta na máquina, uma luz altamente forte, né? Bem clara, que pode cegar uma pessoa, dependendo da quantidade de tempo que ela fique na solda, ela pode cegar, mas ele é um processo que você colocando proteção, uma máscara, você consegue controlar ele melhor na sua mão, muito mais do que o eletrodo revestido. Ok, gente? Dá um ok para mim aí, para eu saber que vocês estão ouvindo. Ok. Continuando, então, na página 4, ó. Deixa eu dar onde se isso. Pronto. De um modo geral, pode-se dizer que as principais vantagens de soldagem MIG-MAG são... Olha lá, agora sim eu estou falando em vantagem, ó. Alta taxa de deposição e alto fator de trabalho do soldador, ou seja, a produtividade é muito maior. Grande versatilidade, ou seja, você consegue soldar várias formas e vários formatos, quanto ao tipo de material e as espessuras aplicáveis. Não existência de fluxos de soldagem e, consequentemente, ausência de operações de remoção de escória e exigência de menor habilidade do soldador, quando comparado à soldagem com eletrodos revestidos. Olha que importante isso, gente. Olha quanta coisa boa, de vantagem tem esse tipo de processo de soldagem, MIG-MAG. Lá na escola, nós temos a solda MIG-MAG lá na escola. Eu não sei, lembra que eu falei para vocês que eu não sabia se tinha o gás, né? O gás inerte, se tinha o argônio e o oxigênio lá para fazer. Mas, se tiver lá, se a gente conseguir voltar até terminar o semestre, que eu acho praticamente possível, porque daqui um mês vocês já estão fazendo a prova final, né? Mas, enfim, de repente, se aparecer sobrar uma noite para a gente lá, a gente faz chover lá dentro. Vamos lá. A principal limitação de soldagem MIG-MAG é a sua maior sensibilidade à variação dos parâmetros elétricos de operação do arco de soldagem. Ou seja, você tem que ter uma máquina boa que garanta os parâmetros elétricos dela, que influenciam diretamente na qualidade do cordão e na parte depositada, né, na solda depositada. Além da necessidade de um ajuste rigoroso de parâmetros para se obter um determinado conjunto de características para a solda, a determinação desses parâmetros para se obter uma solda adequada é dificultada pela forte interdependência destes e por sua influência no resultado final de solda produzida. O maior custo do equipamento, a maior necessidade de manutenção deste, em comparação com o equipamento para soldagem com eletrodo revestido, e a menor variedade de consumíveis
são outras limitações deste processo. Então, gente, vocês entenderam que existe uma grande vantagem, porém, como todos os processos, existe uma limitação. Digamos que não seja uma desvantagem, mas uma limitação. Você tem que ter uma máquina boa, com os parâmetros bem definidos, uma proteção adequada à máquina para ela poder trabalhar com IP de segurança alto, né? E a manutenção feita corretamente. Então, vamos continuar ali, ó. A soldagem MIG-MAG e a soldagem MIG-MAG e a soldagem com arame tubular, ela tem sido as que apresentaram um maior crescimento em termos de utilização. Nos últimos anos, em escala mundial, este crescimento ocorre principalmente devido à tendência à substituição, sempre que possível, da soldagem manual, por processos semiautomáticos. Então, gente, vocês têm visto robôs por aí que já estão soldando com MIG e com MAG. A maioria das empresas que trabalham com solda em alta produtividade já são robôs nessa linha. Olha lá. Esse crescimento ocorre principalmente devido à tendência à substituição, sempre que possível, da soldagem manual por processos semiautomáticos, mecanizados e automáticos, para a obtenção de maior produtividade em soldagem. Esses processos têm se mostrado os mais adequados dentro dos processos de soldagem a arco e a soldagem automática e com a utilização de robôs. Então, a indústria automobilística, tanto de veículos, carros, né, como aviões e carros, caminhões e ônibus, tem maior crescimento nessa área. Já existe também na questão da MIG um crescimento grande na área da aviação. Por exemplo, antes da pandemia aí, eu cheguei a verificar várias situações que a Embraer estava contratando soldadores especializados em MIG e MAG. Então, você vê que o mercado ainda está muito cru para a soldagem, ele tem muito que crescer. Então, vamos lá, 3.2. Princípio de funcionamento do processo. Qual é o princípio? A soldagem MIG-MAG é um processo em que a união de peças metálicas é produzida pelo aquecimento dessas, né? Como todas elas, com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo consumível sem revestimento e a peça de trabalho. A proteção do arco e da região da solda contra a contaminação da atmosfera é feita por um gás ou uma mistura de gases. Com um gás é o MIG, a mistura de gases é o MAG. A figura abaixo, a 1, ilustra esquematicamente o processo. Vamos lá dar um pulo na figura 1, abaixo aí. Olha lá. Cadê a figura 1? Não estou achando. Isso aqui de baixo é a 2. Então, a figura 1 não saiu. Então, vamos continuar aqui, ó. O processo de soldagem MIG-MAG é considerado um processo semi-automático, em que a alimentação do arame eletrodo é feita mecanicamente, através de um alimentador motorizado. Esse alimentador ele é ligado eletricamente, com um motorzinho, e você que regula ali eletricamente, né, com abre e fecha de alimentação, a velocidade do arame. E a alimentação do arame eletrodo é feita mecanicamente, através de um alimentador motorizado, ficando para o soldador a responsabilidade pela iniciação e interrupção do arco, além da condução de tocha durante a execução da soldagem. A alimentação do arco é garantida pela contínua alimentação do arame eletrodo, enquanto que o comprimento do arco é, em princípio, mantido aproximadamente constante pelo próprio sistema, dentro de certos limites, independente dos movimentos do soldador. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar tecnicamente? Estão conseguindo entender o que é esse tipo de solda? Eu preciso que vocês me dêem um retorno para eu poder continuar.
esse assunto é muito importante para vocês na formação. Posso falar? Sim. Eu entendo que esses gases, eles funcionam como um isolante elétrico, melhorando a qualidade da solda, porque se o arco fosse feito na atmosfera do ar normal, a solda saía com uma qualidade, pelo que eu entendo desses gases aí em volta do arco elétrico. Isso. É isso que eu entendo. Pode falar. Pois Sim, os gases, quando tem dois tipos de solda, né? Um com eletrodo revestido e outro de eletrodo sem revestido, né? E os gases, eles fazem o papel. Os gases no eletrodo sem ser revestido, eles fazem o papel do revestimento do eletrodo revestido, né? Porque o que faz o isolamento do arco no eletrodo revestido é aquele material que está em volta do eletrodo, que a alta temperatura ele vira gás também. Isso. Seria Perfeito. isso? Perfeito. O mais importante que a gente ter consciência é o seguinte, ó. Quando eu trabalho com eletrodo revestido, eu tenho um processo bem simples. E esse processo simples, ele não requer alto custo, porque a solda com eletrodo revestido é uma solda mais barata que nós temos. Agora, a solda MIG-MAG é uma solda mais consistente, mais técnica, utilizada para alta produtividade. Embora seja um processo ainda um pouco custoso, o pessoal está desenvolvendo situações com robôs e outros tipos de comportamento para virar tudo automático. E os gases, tanto para o MIG que vai proteger, quanto para o MAG que vai associar, também são caros. Então, nós temos que ter consciência do que, eu vou montar um processo de soldagem para soldar lá 50 mil peças. Eu tenho que entender que aquele componente que eu vou montar, ele tem um custo. Então, eu tenho que verificar qual que é o melhor para mim, o MIG ou o MAG, ou um eletrodo revestido. Essa é a situação que nós temos que definir. O engenheiro vai definir isso daí. Mas, para definir, ele precisa conhecer o processo. Isso nós estamos estudando aqui. Ok? Olha lá. A alimentação do arco é garantida pela contínua alimentação do arame eletrodo, enquanto que o comprimento do arco é, em princípio, mantido aproximadamente constante pelo seu próprio sistema, dentro de certos limites, independente dos movimentos do trabalhador ou do soldador. Então, vamos lá para a página 5 agora. O calor gerado pelo arco é usado para fundir as peças a serem unidas, e o arame eletrodo, que é transferido para a junta como metal de adição. Vejam qual a diferença, ó. Vamos repetir. O calor gerado pelo arco é usado para fundir as peças a serem unidas, e o arame eletrodo, que é transferido para a junta como metal de adição. Então, quando eu falo em arame eletrodo, né, em eletrodo revestido, eu não tenho esse comportamento. O processo de soldagem MIG-MAG, ele pode ser utilizado em materiais em uma ampla faixa de espessuras. No Brasil, o diâmetro dos arames eletrodos utilizados varia entre 0,8 e 3,2. O mais comum que a gente acha no mercado, que nós trabalhamos, é 1,5. No Japão, encontramos arames de menores diâmetros, 0,5. Esse 0,5 é utilizado na indústria automobilística, que irão facilitar os trabalhos em posições de soldagem diferentes da posição plana. O pessoal lá utiliza robô, né? A transferência contínua de metal pela coluna de arco faz com que a eficiência do calor adicionado pelo superior, neste caso, do que a soldagem pelo processo TIG. A transferência é tão eficiente nesse processo que até elementos muito ativos, como o titânio, conseguem ser recuperados no metal de solda com relativa eficiência, desde que presentes no arame em forma de elementos da liga.
Então, o titânio, ele é um material extremamente complexo. Não sei se vocês sabem, mas ele é inflamável. Eu trabalhei muitos anos com titânio na indústria de implantes. E ele é um metal extremamente nobre e é uma liga, né? É uma liga composta aí de alumínio e vanádio, mais algumas coisas. E ele é um metal difícil da gente conseguir trabalhar com solda, mas propriamente mais a MIG, né? Ela consegue dar uma posição melhor de solda para o titânio. Tem a figura 2, um equipamento básico para soldagem, MIG-MAG, aí, que é a nossa máquina. Vocês estão vendo o cilindro de gás, aí, uma bobina de arame, e a máquina lá, o sistema de controle dele, a saída do gás, uma tocha e lá o cabo de retorno, que é para dar o positivo, né? E embaixo, no meio do desenho tem um alimentador do arame que vocês vão controlar pelo potenciômetro, né? Tá, o equipamento básico para soldagem de MIG-MAG consiste em uma fonte de energia, que tenha que ter alta amperagem, né? Uma tocha de soldagem com um jogo de bocais, um alimentador de arame, um sistema de controle, vocês estão vendo tudo no desenho isso daí, um par de cabos elétricos, um jogo de válvulas redutoras para o gás de proteção, canalizações para transporte do gás, águas, se houver um trocador de calor nele, né? Uma fonte para o gás de proteção e uma garra para fixação do cabo à peça. Esses equipamentos podem ser vistos na figura acima, né, e são descritos em seguida. Então, gente, agora aqui, ó, eu vou deixar para vocês dar uma lida em casa aí, a hora que vocês tiverem um tempinho, sobre os itens que compõem o equipamento básico, lá, fontes de energia, tocha, bicos de contato bocais. Tem um desenho aí da tocha para soldagem, olha, tem um tubo de gás, o conduíte, e assim vai. O alimentador do arame, o sistema de controle, cabos elétricos e garras de fixação, canalizações e válvulas redutoras, a fonte de gás, né? E quais são os consumíveis que ele tem. No caso, são os arames de eletrodo e os gases de proteção. Então, está aqui, ó, uma tabela 2, especificações AWS, que é a norma que determina a solda, né, de materiais de adição para MIG-MAG. Então, tem lá a especificação e os materiais que a gente utiliza. A interpretação da especificação para arames utilizados na soldagem de aços ao carbono é apresentada lá na figura 4. Tá vendo aí? Agora são todas situações técnicas pela AWS. Vocês dão uma olhada com mais tempo, com mais cuidado aí, e leiam, gente. Isso aqui é importante na formação de vocês. Vocês têm que ler isso aqui. Nós estamos lendo pausadamente, explicando para vocês gravar conceito. Isso é conceito, não é detalhes. Detalhe a gente vai aprender num curso específico de solda. Na engenharia a gente grava conceitos. Então aqui tem gases de proteção. Olha só quantos gases nós temos lá. Nós temos uma faixa de inerte e os comportamentos de gás que não são inertes, ó. Eles são oxidantes, ou seja, trabalham com a mistura, né? Ok? Depois isso aqui, ó. Generalidades sobre alguns gases de proteção. Vamos ler isso aqui e entender. Argônio e hélio. Na nossa mecânica normal, nós utilizamos argônio e oxigênio. O hélio é um gás muito caro. Mas vamos lá. São utilizados frequentemente para soldagem de metais não ferrosos. Ligas ferrosas, quando puros, causam instabilidade e salpicos. Daquelas pequenas explosões, sabe? Às vezes vocês estão escutando até. O hélio apresenta maior condutividade térmica,
ou seja, ele tem a propriedade de aquecer mais rápido, do que o argônio, o que resulta em maior área de penetração de soldagem. Aí você tem que identificar se o seu produto tem um valor agregado alto. Se ele tem um valor agregado alto, é óbvio que você vai utilizar o hélio. Senão, não, né? Se ele é muito barato, não compensa usar o hélio. O hélio apresenta maior quantidade térmica, por isso que vai custar mais caro, né? O hélio apresenta, para correntes iguais, o hélio apresentará maior potência do ar. Daí a preferência do seu uso em soldagens de materiais de elevada espessura, especialmente aqueles de elevada condutividade térmica, tais como alumínio e cobre. Para ligas ferrosas, em chapas finas ou em soldagens fora de posição. A preferência pelo argônio. O hélio é cerca de 10 vezes mais leve do que o argônio. Tanto é que o pessoal usa para encher a bexiga, né? Isso resultará em maior consumo para garantir a mesma proteção à soldagem. A transferência por spray é melhor obtida com argônio do que com hélio. O custo do hélio é muito maior do que o argônio, na maioria dos países que não têm hélio em suas riquezas naturais. Estão conseguindo acompanhar, gente? Eu estou ouvindo. Mas está acompanhando, não? Abriu a apostila? Eu estou procurando a apostila aqui, eu não sei onde está. Ela está no encontro 4, na aula 1. Ok. Lá no portal de vocês, tá? Adições de O2 e CO2 no argônio ou hélio melhoram a transferência metálica, estabilizam o arco e minimizam os salpicos nos aços. Em alguns casos, pode haver porosidade e perdas de elementos de liga, como, por exemplo, o cromo, o vanádio, o titânio, o manganês e o silício, devido ao seu poder oxidante. Para se evitar este problema, deve-se utilizar arames com desoxidantes. Aí o processo fica mais caro ainda. Em soldagens de aços inoxidáveis com teor de carbono menor que 0,07%, pode ocorrer aumento do teor de carbono em metal depositado, com adição de CO2 no gás de proteção. Isto acarretará problemas futuros de corrosão. Além de corrosão, ele vai promover também uma alta dureza nesse material. Então, se você tem problema de usinagem com aço, carbono e propriamente o inox, né? Então, é importante que você faça uma normalização do material para depois retrabalhar ele na solda. Ok? Eu achei importante essa parte, mas vamos dar uma lida aqui, ó. Continuar dando uma corrida. Página 14. Lá embaixo. Ó, transferência metálica na página 13, né? Vamos pegar esse pedacinho que está aí, no 3.6. Na soldagem com eletrodos consumíveis, o metal fundido na ponta do arame tem que ser transferido para a poça de fusão. Claro, senão não há solda, né? O modo como essa transferência ocorre é muito importante na soldagem MIG e MAG, pois afeta muitas características do processo, como, por exemplo, quantidade de gases, principalmente hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, absorvido pelo metal fundido, a estabilidade do arco, a aplicabilidade do processo em determinadas posições de soldagem e o nível de respingos gerados. Os principais fatores que influenciam no modo de transferência são... Olha que perguntinha boa para a prova, ó. Os principais fatores que influenciam no modo de transferência são... Olha lá, são 3, 6, 7 principais.
intensidade e tipo de corrente. Ou seja, a corrente elétrica sem problemas de interrupção. Tensão no arco elétrico, mesma coisa. Densidade de corrente, natureza do arame eletrodo, extensão livre do eletrodo, gasto de proteção e características da fonte de energia. De uma forma simplificada, pode-se considerar que existem 4 modos distintos de transferências. Esses modos são apresentados, a transferência globular, a transferência por spray, transferência por curto-circuito e a transferência controlada. Eu vou pegar só um aqui para a gente falar, para que depois vocês acompanhem, leiam os outros 3. Então, nós vamos perder muito tempo aqui, porque a apostila é grande. Vou colocar aqui, vamos falar sobre o 3.6.4, falar sobre a transferência controlada. Então, vamos lá. Todo mundo está acompanhando? Quem tem a apostila está acompanhando? Não está viajando aí não, né? Nossa, às vezes dá a impressão que não tem ninguém aí. Transferência controlada. Deixa eu abrir para ver se tem mais algum convidado. Não, estamos em 4, né? 4. A minha apostila está abrindo ainda. Hã? A minha apostila está abrindo, está carregando para abrir. A internet é um pouco baixa? Sim. Vamos lá, vamos continuar. Transferência controlada. Sob essa denominação, estão agrupados outros modos de transferência que podem ser obtidos pela introdução de perturbações controladas na corrente de soldagem ou na alimentação do arame. Essas perturbações, ou esses problemas, né, têm como objetivo obter uma transferência controlada de metal de adição com as características desejáveis de transferência por spray, mas a níveis de corrente média bem mais baixos, de forma a permitir a sua utilização na soldagem de chapas finas ou fora de posição plana. A transferência controlada mais usada é a pulsada, que é um tipo de transferência mais estável e uniforme, obtido pela pulsação de corrente de soldagem em 2 patamares, um inferior à corrente de transição e o outro superior a esta, de modo que, durante o período de tempo que a corrente é baixa, uma gota se forma e cresce na ponta do arame, e é transferida quando o valor da corrente é elevado. Vamos pular aqui uma linha aqui, ó. Um problema acarretado pela adoção desse tipo de transferência é a introdução de 4 novas variáveis no processo de soldagem, MIG-MAG. Tempo de pico, corrente de pico, tempo de pulso e corrente de pulso. Isto dificultará um pouco mais a seleção e otimização dos parâmetros de soldagem. Então, você vai ter mais problemas para poder padronizar a máquina e otimizar esses parâmetros. Ou seja, tirar o melhor recurso desses parâmetros. Técnica operatória. Vou falar agora um pouco mais sobre os operadores. Ó. A habilidade manual requerida para o soldador no processo MIG-MAG é menor do que necessário para a soldagem com eletrodo revestido, uma vez que a alimentação do arame ela é mecanizada, dispensando com isto o movimento de mergulho da tocha em relação à poça de fusão. No entanto, a otimização de parâmetros é mais difícil de ser feita devido ao maior número de variáveis existentes no processo. A abertura do arco se dá por toque do eletrodo na peça. Como a alimentação é mecanizada, o início da soldagem é feita
aproximando-se a tocha na peça e acionando o gatilho. Nesse instante, é iniciado o fluxo de gás protetor, a alimentação do arame e a energização do circuito de soldagem. Depois da formação da poça de fusão, a tocha deve ser deslocada ao longo da junta, com uma velocidade uniforme. Movimentos de tecimento do cordão devem ser executados quando necessário. Ao final da operação, simplesmente se solta o gatilho da tocha e interromperá automaticamente a corrente de soldagem, a alimentação do arame e o fluxo de gás, extinguindo com isto o arco de soldagem. O processo de soldagem de MIG-MAG utiliza normalmente corrente contínua e polaridade inversa, eletrodo positivo. E é do tipo de corrente que apresenta melhor penetração e estabilidade de arco. Polaridade direta pode eventualmente ser utilizada para aumentar a velocidade de deposição, quando não for necessária grande penetração. Porém, causa grande instabilidade de arco. A corrente alternada não é normalmente utilizada em MIG-MAG. Aqui eu tenho aqui depois, ó, estudo dos parâmetros de soldagem. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês. As variáveis mais importantes que afetam a penetração e a geometria do cordão são corrente de soldagem. Vamos falar dessa aqui primeiro, ó. Se forem mantidas constantes todas as demais variáveis de soldagem, um aumento na corrente de soldagem, um aumento da velocidade da alimentação do arame, irá causar aumento na profundidade e largura da penetração, aumento na taxa de deposição e aumento no cordão de solda. Então, é bem característica, é bem simples. Se se aumentou alguma coisa, aumento na velocidade da alimentação do arame, se você abrir muito o potenciômetro, se aumentou muito, tudo vai ficar aumentado. Depois tem a tensão de soldagem, a velocidade de soldagem, a extensão livre do eletrodo, que é o stick out, que a gente conhece, e a inclinação da pistola de soldagem. Tem um desenho em cima aí, gente, que é a influência da distância entre o bico de contato e a peça. Estão vendo? Aparentemente, não parecia. Na primeira figura à esquerda, eu tenho uma condição de aproximação, influenciando a distância, né, de aproximação. Então, eu deposito uma quantidade. Eu encosto mais próximo, aumento. Depois, mais próximo ainda, aumenta mais a poça. Aqui eu tenho alguns sentidos de soldagem, inclinado para a direita, inclinado no centro, né? Diâmetro do eletrodo, claro, toda razão. Diâmetro do eletrodo, cada eletrodo tem uma dada concepção e natureza. Tem uma faixa de corrente utilizável de trabalho. Esta faixa é naturalmente delineada por efeitos indesejáveis, tais como a ausência de molhabilidade em valores muito baixos de correntes e salpicos e porosidades no caso de valores muito elevados. Tanto a taxa de fusão de um eletrodo como a sua penetração são, entre outras coisas, função da densidade da corrente. Assim, em igualdade de corrente, um eletrodo mais fino penetrará mais e depositará mais rapidamente. Que eu parei aqui, mais rapidamente. Pulou aqui, meu. Deixa eu achar aqui. Mais rapidamente do que um eletrodo de maior diâmetro. Deve-se lembrar, porém, que esta aparente vantagem acabará saindo mais caro, uma vez que, devido ao processo produtivo, em igualdade de peso, o arame de menor diâmetro é sempre mais caro. Eu tenho a bibliografia para vocês aqui, se vocês quiserem, ó. Tem o Marx, que é o pai da solda, né? Esse cara aqui, eu peguei alguns livros lá
na biblioteca quando nós começamos as aulas, tenho aqui também comigo. Vocês podem baixar também lá do portal, que tem lá na bibliografia do curso, tem o Marx, o Instituto Brasileiro de Soldagem, né, que é o IBQN, também tem o KITS e um manual da FATEC. Então, são 4 bibliografias que nós temos aí. E mais na outra página, o AWS, que é o nosso gerenciador de solda, a Mackenzie e o Senai. Gente, agora vamos para abrir espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vamos lá. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para a Caterpillar e um monte de gente soldando e robô também. Eu ajudei a instalar um robô no chão. E tudo por gás, viu? Da parte de fora do barracão da Caterpillar, como que eu chamo aquilo? Era um cilindro gigante que tinha milhares de litros de gás ali. O gás, ele é a baixa temperatura, não sei se é nitrogênio, oxigênio. Vinha da White Martins por um caminhão. E esse reservatório de gás ficava do lado de fora do barracão. Normalmente fica na vida, né? Então, pela quantidade de solda que eles iam ter ali, se cada soldador ficasse tendo que trocar o eletrodo cada vez que fizesse cordão, não ia dar, né? Tinha que ser essa solda a gás. Tem um alimentador. Processo automático, né? Sim. Aí é o Leopoldo que está falando? Sou eu. O Jonathan, o Felipe e o Vinícius, algum comentário? Não é possível que vocês não vão comentar nada. Nem que seja para falar que a apostila está uma bosta, mas tem que falar alguma coisa. Será que foi embora? Felipe está sem microfone, né? Ô, Vinícius, como é que você está vendo isso aí, Vinícius? A questão do MIG-MAG. Não quer falar nada. Está de mal com a vida? Então, vamos lá. Pode falar. Vamos continuar aqui, ó. Depois que nós vimos a sua biografia, na página 1, módulo 1.4, ele vai falar sobre processo de soldagem em plasma. Eu gostaria de deixar esse assunto para a próxima aula, para a gente não misturar muito, e gostaria de me manter mais focado no processo MIG-MAG. Então, eu vou dar uma retornada aqui na apostila, para ver se tem alguma coisa aqui, ó. Vamos falar sobre algumas transferências aqui, ó. Depois do item, na página 14, quais são os principais fatores que influenciam no modo de transferência? Falamos sobre 7 ali, né? Então, vamos falar um pouquinho mais agora, no 3.6.1. Transferência globular. Em corrente contínua mais, né? A transferência globular toma lugar com níveis baixos de corrente, independente do tipo de gás de proteção. Com CO2, este tipo de transferência ocorre em alta intensidade de corrente utilizável, e esse tipo de transferência é caracterizado pela formação de gotas maiores do que o diâmetro do eletrodo. Então, eu só estou utilizando lá uma deposição
a gota, nos dois processos, vai ser maior que o diâmetro do arame. A transferência globular e axialmente dirigida pode ser obtida em uma atmosfera gasosa, substancialmente inerte, pode ser inerte, né, com os gases sem participação. Axialmente dirigida pode ser obtida inerte, teores de CO2 menores que 5%. O comprimento do arco deve ser longo bastante para garantir o destacamento da gota antes que a mesma atinja a poça de fusão, que nós conhecemos como curto-circuito, né? Entretanto, a solda resultante ela não é considerada de boa qualidade, por típicas faltas de fusão, insuficiente penetração e reforço excessivo. Quando um gás ativo, que é o CO2, a transferência em tensões elevadas é tipicamente globular, não axial, ela não é redonda, né? Ela forma por inteiro. Isto é, devido ao aparecimento de uma força contrária, que é um jato catódico, né, ao destacamento da gota. A gota cresce de uma forma desordenada, oscilando na ponta do arame, levando consigo o arco elétrico. A gota ela é finalmente destacada, quer por excesso de peso, forças gravitacionais, ou por um circuito com a peça. Um curto-circuito com a peça, né? Que o pessoal fala efeito pinch. Transferência por spray. Com uma proteção gasosa de pelo menos 80% de argônio ou hélio, protegendo, né, a sua solda, a transferência do metal de adição muda de globular para spray ou aerosol, a partir de um determinado nível de corrente conhecido como corrente de transição para um dado diâmetro de eletrodo. Na transferência spray, pequenas gotas são arrancadas do arame eletrodo e ejetadas em direção ao metal de base. A redução do tamanho da gota é acompanhado de um aumento na taxa de destacamento dos mesmos. Então, por isso que eu preciso ter 80% de proteção com os gases, né? Sob proteção do CO2, não há transição de globular para spray, ou seja, esse gás ele não faz a proteção e ele não consegue proteger as gotículas. Com o aumento de corrente, as gotas diminuem de tamanho, mas não são axialmente, ou seja, eu aumentei a corrente lá. Não são axialmente dirigidas, ou seja, na forma circular. Com isto, a quantidade de salpico será muito grande. Isso pode ser minimizado com a utilização de um arco muito curto. Em metais ferrosos, a transferência por spray é limitada à posição plana, devido à grande quantidade de material transferido e à fluidez da poça de fusão. Também devido à grande penetração, nesses mesmos materiais, não é o tipo de transferência adequado para as chapas finas. Em metais não ferrosos, pode ser utilizada com maior liberdade. Então, nós estamos falando de transferência, gente, para que possa entender quais são as implicações de cada tipo de transferência vai obter no resultado final. Deixa eu ver, transferência controlada nós falamos. Deixa eu retornar um pouquinho aqui. Ó, aqui na página 8, eu quero falar com vocês sobre 3.3.7, fonte de gás. Ok?
Os diversos gases de proteção, que serão vistos mais adiante, estão normalmente contidos em garrafas de aço em alta resistência. A garrafa é colocada na instalação na proximidade do posto de trabalho e é equipada de um conjunto redutor manômetro que baixa a pressão do gás a um valor conveniente para a alimentação da tocha de soldagem e que permite a regulagem da vazão expressa em litros por minuto. Então, a nossa unidade está aí, ó. Qual que é a nossa unidade de consumo? Litros por minuto. No caso de várias instalações funcionarem na mesma oficina, a fonte de gás pode ser substituída por um cilindro único, que é o caso que o Leopoldo estava falando, por uma central de vários cilindros conectados entre si, num sistema único. Esta central deve ser um conjunto redutor único e o gás é distribuído por canalização e a pressão desejada. A vazão é regulada por cada operador por meio de um manômetro local e individual. No caso de consumos muito elevados, pode-se adquirir o gás na sua forma líquida, ficando esta também em uma instalação centralizada. Essas duas últimas formas citadas são investimentos inicialmente maiores, porém proporcionam numerosas vantagens, das quais algumas são citadas. Eliminação de garrafas no interior das oficinas, penso que é o principal ganho. Outro, ganho de espaço, né? Melhor aproveitamento do conteúdo das garrafas, funcionamento contínuo sem risco de interrupção da alimentação de gás durante a soldagem, ganhos de tempo, trocas de garrafas, você não tem, né? E aumento da segurança, porque fica externamente isso daí. Agora eu queria falar sobre os consumíveis, que é o 3.4. Os principais consumíveis utilizados na soldagem MIG e MAG são o arame eletrodo e os gases de proteção. Os arames para a soldagem são constituídos de metais ou ligas metálicas que possuem composição química, dureza, condições superficiais e dimensões bem controladas. Arames de má qualidade, em termos dessas propriedades citadas, podem produzir falhas de alimentação, instabilidade no arco, que é o principal, né? E descontinuidades no cordão de solda. Arames de aço carbono geralmente recebem uma camada superficial de cobre, com o objetivo de melhorar seu acabamento superficial e seu contato elétrico com o bico do cobre. Os arames de aço, usados como proteção de CO2, contêm maiores teores de silício e manganês em sua composição, devido à sua ação desoxidante. A seleção do arame a ser utilizado em uma dada operação, ela é feita em termos da composição química do metal de base, do gás de proteção a ser usado e da composição química e propriedades mecânicas desejadas para a solda. Então, aqui embaixo, eu falei para vocês a parte que fala sobre a especificação em materiais. Então, gente, isso que eu queria passar para vocês nessa noite, a questão do processo de soldagem MIG e MAG. No nosso próximo encontro, eu quero iniciar com vocês aqui, estou correndo poucas linhas aqui. Estou na página 18, correndo na página 19, terminou a bibliografia, e na página 20 termina a bibliografia do processo de soldagem MIG e MAG. Na próxima página, no próximo módulo aqui, que é o módulo 1-4, ele fala sobre o processo de soldagem em plasma. Então, eu gostaria que vocês dessem uma boa lida nesse módulo nosso, módulo 1-3,
que vai até a página 20, né? E são 20 páginas para vocês dar uma boa lida, se concentrar, ler com calma, com atenção, vai se definindo, criando conceitos, para vocês entenderem o processo de soldagem Mig-Mag em todas as suas características, né? Certo, gente? Então, agora vou aguardar os seus comentários para a gente poder fechar a aula. Felipe, Jonathan, Leopoldo e Vinícius. Tem alguém aí, gente? Pelo amor de Deus, hein? O que eu sabia comentar era aquele negócio da solda lá, dos gases. Certo, Leopoldo. É isso. Tem os outros amigos aí. Vamos lá, gente. Não é possível que não aprenderam nada. Vinícius, Jonathan, o Felipe está sem microfone. Ô, professor. Sim. Eu lembrei aqui, lá na Caterpillar, tinha só um lugar que tinha solda por arco submerso, que usava um monte de bolinha, e em vez de o gás ficar isolando o arco elétrico, ficavam as bolinhas, entendeu? Entendi. É uma solda bem específica essa daí, viu? Ela é bem específica da Caterpillar. Não é muito comum em outras empresas convencionais. Eu penso que esse tipo de isolamento é para melhorar o acabamento da parte soldada, entendeu? Ah, sim, então. Ela soldava a concha da pá carregadeira, mas só a concha da pá carregadeira. Então, ele é bem específico, ele determina ali, além do seu isolante, isolante 100%, ele determina também o acabamento de solda. Porque se você for olhar naquela solda da pá carregadeira, é uma solda extremamente grossa. Sim. Muito grossa, muito robusta. E quando você tem uma solda muito robusta, a qualidade visual dela fica ruim, fica feia, né? Então, o pessoal usa esse tipo de convenção. Porque a primeira coisa que quando se olha na pá carregadeira, olha na concha, né? A pessoa vê aquela sol, fica a imagem da empresa, né? Você percebe que ali não tem acabamento. Soldou, não tem disco, não tem nada ali. Não. Não é? Então, é Ficava assim que funciona. um cordão largo, entendeu? E resistente, né? Sim, a chapa era grossa, né? Resistente. Porque para a pá carregadeira, a concha da pá, ela sofre impactos, né? E Bastante. tem fábrica que usa muita pá carregadeira, ela tem equipe de soldador ela tem soldador de manutenção de plantão lá para ressoldar as pontas da concha da pá, onde ali aquela solda ela abre, né? O operador do trator dá um impacto muito forte e a concha da pá abre na solda, né? Então vira e mexe chama soldador para passar um cordão de solda ali na concha da pá, onde fazer o retrabalho. Joia. Bom, gente, é isso aí. Tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Podemos fechar? O que vocês acham? Eu já comentei o que eu queria. Tá bom. Leopoldo, obrigado pela participação, viu? Ok. Gente, estou à disposição. Mais alguém aí, o Jonathan, ou Vinícius, ou Felipe? Onde foi parar esses três aí? Sumiram?
Deve estar lavando a louça para a mulher em casa, porque sumiu da aula. Então tá bom. Gente, esse material está gravado e eu vou disponibilizar para vocês lá na aula, junto com a apostila. Quem não baixou, abaixa a apostila, gente, para a gente poder fazer no nosso próximo encontro, a gente continuar lá com a solda tipo plasma, que é uma solda também interessante. Ok? Fizemos 1h30 de aula aqui. Perfeito. Joia, gente? Joia. Eu vou pesquisar um questionário, que eu tinha um questionário guardado aqui, que fala sobre alguns tipos de soldas. Se eu achar, vou mandar para vocês responder o questionário e me devolver. Apenas como exercício, não como pontuação. Ok? Ok. Grande abraço para vocês, viu, gente? Abraço, boa noite, professor. Boa noite. Olha, o Edson chegou agora, Edson. Onde você estava, rapaz? Fala, professor, tudo bom? Tudo bem, você? Joia. Acabamos a aula agora, cara. Você que chegou, você tava espertão. Falou, vou esperar a hora que for acabar. Aí eu entro eu entro só para dizer que eu entrei, não é? Não, é que eu atrasei mesmo. Então, o Edson, nós falamos hoje sobre MIG e MAG, tá? Eu postei lá na apostila para vocês, lá no portal, no quarto encontro, na aula 1. Sim. Lá tem uma apostila, uma apostila muito técnica sobre solda. Nós falamos hoje sobre a solda MIG e a MIG e MAG. Você vai ver lá no capítulo 3.1. Mais ou menos lá para a página 34, 32, mais ou menos. Começa ali. Então, nós fizemos 20 páginas hoje, e no próximo encontro vai ser sobre a solda tipo plasma, tá? Então, eu queria que você desse uma olhada na apostila e verificasse lá algumas coisas, quiser anotar para fazer alguma pergunta na próxima aula, tá tudo certo. E essa aula aqui eu vou colocar lá no AVA, uma aula gravada. Tudo bem. Alô, seu Edson. Para você, e a respeito da nota da prova que você não postou? Postei sim. Então, para Tá mim no não portal. postou nada lá. Edson, não ficou nenhum aluno ficou sem nota. Então, Sei só que que eu posso, você entrou no portal? Isso, aí eu não consigo ver nada. No portal de notas. Oi? No portal de notas, não na atividade que eu postei. Postei no portal de notas. Entendeu? Não, eu entro aqui, eu não vejo nada. Avaliação oficial, né? E, não, é atividade. Avaliação oficial, a matéria nossa aqui é blended. A avaliação oficial é dada pelo AVA, não é por mim. Ah, tá, ela vai ser depois. Entendi. Então, agora vai ser no finalzinho de maio, começo de junho. Então, você vai ter as duas atividades. Uma, vocês tiraram 1.000 pontos, foi logo no começo. E essa que eu passei para vocês agora, valendo 1.500. Ah, tá. Se você entrar lá na segunda avaliação, tá lá os seus pontos. Ah, sim, não é que eu confundi, então. Tá bom? Toda matéria blended é assim. 2 atividades e também a prova oficial pelo AVA. Beleza. Agora, se eles liberarem para eu fazer a prova, beleza, eu vou até gostar. Mas normalmente eles não liberam, não. Uhum. Ok, então, é só isso mesmo. Então tá, jóia. Gente, boa noite para vocês, viu? Boa noite. Bom descanso e até a próxima. Falou.